O Vale de Elá. Um lugar gravado na história, sinônimo do triunfo do jovem pastor Davi sobre o gigante filisteu, Golias. Mas essa história icônica ofusca outra. Uma história sussurrada através do tempo, dos 4 irmãos de Golias. Esses gigantes, envoltos em mistério, ocupam um lugar cativante na tradição bíblica. A história deles nos leva além de uma única batalha, ao coração dos medos ancestrais e do poder duradouro da fé. Eles não eram meros homens de grande estatura. Eles eram os descendentes de Rafa, figuras monstruosas que personificavam o caos e o terror. Sua própria existência desafiou a fé dos israelitas e testou sua coragem. A deles é uma história de batalhas travadas em planos terrenos e espirituais. Um testemunho do poder da crença diante de probabilidades esmagadoras. Ao mergulhar na narrativa esquecida dos irmãos de Golias, descobrimos uma compreensão mais profunda da narrativa bíblica. Descobrimos ansiedades antigas, confrontos com o desconhecido e a luta humana duradoura contra forças esmagadoras. A história deles, embora fragmentada e velada no tempo, oferece insights profundos sobre a condição humana e o poder da fé para superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Para compreender os gigantes, devemos viajar até sua origem, Gate, uma formidável cidade filisteia. Gate, que significa lagar, era um lugar de abundância e brutalidade. Foi aqui, em meio às planícies férteis e rotas comerciais estratégicas, que as sementes do conflito entre os israelitas e os filisteus foram semeadas. Gate, com suas muralhas imponentes e reputação de destreza militar, tornou-se um terreno fértil para o medo e o ressentimento. Os gigantes, nascidos sob a sombra de Gate, representavam a natureza ameaçadora da cidade. Eles eram mais do que apenas soldados. Eles eram símbolos vivos do poderio filisteu, instrumentos de terror destinados a desmoralizar e subjugar. Sua própria presença lançava um véu sobre a terra, uma lembrança constante da posição precária dos israelitas. Por que Gate? Alguns estudiosos especulam que anomalias genéticas, talvez associadas a fatores alimentares, contribuíram para a estatura dos gigantes. Outros os veem como personificações do armamento superior e da organização militar dos filisteus, seu tamanho refletindo a percepção dos israelitas sobre sua força. Independentemente de suas origens, os gigantes de Gate lançaram uma sombra longa e aterrorizante sobre a narrativa bíblica. Os 5 irmãos, filhos do enigmático Rafa, são apenas vislumbrados nos textos bíblicos. Sua história, fragmentada e dispersa, requer uma reconstrução cuidadosa. Eles aparecem no livro de Samuel, espreitando nas fileiras do exército filisteu, sua presença um testemunho assustador do perigo enfrentado pelos israelitas. A Bíblia oferece pistas tentadoras sobre sua linhagem. Eles são descritos como descendentes dos Nefilins, os filhos de Deus e filhas de homens, mencionados no livro de Gênesis. Essa conexão com uma raça primeva, pré-dilúvio, impregna os gigantes com uma aura do sobrenatural, ligando-os a um tempo de caos e desfavor divino. O relato bíblico também os conecta aos Refaíns, uma raça misteriosa de gigantes que habitavam Canaã antes da chegada dos israelitas. O próprio nome Refaíns evoca medo e pavor, sugerindo um povo poderoso e aterrorizante. Esses remanescentes de uma raça vencida serviram como um lembrete potente dos perigos que aguardavam aqueles que ousavam desafiar o povo escolhido de Deus. Ao ligar os parentes de Golias a essas linhagens antigas e monstruosas, os autores bíblicos amplificam sua ameaça. Eles se tornam mais do que apenas guerreiros habilidosos. Eles são manifestações do caos primordial, personificações das forças que se opõem ao plano de Deus. Sua presença na narrativa serve como um lembrete gritante da vulnerabilidade dos israelitas e do potencial sempre presente de retribuição divina.
Seção 4. Confrontos de fé e medo. Batalhas da guerra invisível. As batalhas travadas pelos irmãos de Golias não foram meros confrontos de carne e aço, mas confrontos espirituais. Cada encontro testava a fé e a determinação dos israelitas, forçando-os a confrontar seus medos e abraçar a proteção de Deus. Imagine o terror que tomava conta dos corações dos soldados israelitas ao enfrentarem essas figuras imponentes no campo de batalha. A terra tremia sob seus pés, suas vozes ressoavam como trovões, e suas armas brilhavam com intenção mortal. Era o suficiente para fazer até o guerreiro mais corajoso questionar sua coragem. No entanto, em meio ao medo e à incerteza, surgiram histórias de bravura extraordinária. A vitória de Davi sobre Golias é um testemunho do poder da fé para superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Armado apenas com um estilingue e 5 pedras lisas, ele enfrentou o gigante, sua fé em Deus inabalável. As batalhas contra os gigantes ressaltam um tema recorrente na Bíblia: a luta entre a fé e o medo. Elas nos lembram que a verdadeira força não reside na força física, mas em nossa crença inabalável em um poder maior do que nós. Seção 5. A sombra do estilingue. Por que a história deles caiu no esquecimento? Por que, então, as histórias dos irmãos de Golias são tão fragmentadas, seus feitos ofuscados pela vitória singular de Davi? Talvez seja porque a história de Davi representa o triunfo final da fé. Sua vitória não foi apenas sobre um gigante, foi uma vitória sobre o próprio medo. A imagem de um jovem pastor, armado apenas com um estilingue e sua fé, derrubando um inimigo aparentemente invencível, ressoou profundamente com os israelitas. A história de Davi tornou-se uma fonte de esperança e inspiração, um testemunho do poder da coragem e da crença. As histórias dos irmãos de Golias, por outro lado, provavelmente evocavam uma mistura de medo e vergonha. Elas serviam como lembretes dos tempos em que os israelitas vacilaram, quando a dúvida obscureceu sua fé e quando sucumbiram ao terror personificado pelos gigantes. Com o tempo, à medida que a lenda de Davi crescia, as histórias de seus adversários foram ficando em segundo plano. Suas derrotas, talvez dolorosas demais para serem recontadas, foram ofuscadas pela mensagem duradoura de esperança incorporada na vitória de Davi. Seção 6. Ecos dos gigantes. Uma linhagem perdida e encontrada? O que aconteceu com a linhagem dos gigantes, aqueles que compartilhavam o sangue de Rafa? A Bíblia oferece pistas tentadoras, mas nenhuma resposta definitiva. Alguns estudiosos acreditam que remanescentes dos clãs gigantes sobreviveram, talvez se assimilando a outras culturas ou persistindo em cantos remotos da terra. Sua linhagem, se perdurasse, provavelmente se misturou a outras tribos, seus descendentes carregando apenas ecos tênues da estatura formidável de seus ancestrais. Talvez eles também carregassem o fardo de sua linhagem, marcados por sussurros e lendas, para sempre ligados a um passado envolto em admiração e medo. A falta de informações concretas sobre seu destino só aumenta o enigma. Será que eles caíram no esquecimento, sua linhagem diluída ao longo de gerações? Ou seus descendentes andam entre nós, inconscientes dos gigantes que ecoam em sua linhagem? O mistério persiste, um testemunho do poder duradouro dessas histórias antigas de capturar nossa imaginação.